Puta. Bom, vou deixar gravado aqui para aquelas que não conseguiram entrar, mas o propósito maior, né? Eu tinha colocado quando eu coloquei para a gente fazer novamente a arte de viver bem, que a gente se encontraria no primeiro dia e no último. Mas aí resolvi aí no meio do caminho é, vir aparecer aqui e a gente se encontrar. Realmente porque foram bastante partilhas também no pessoal e para saber como vocês estão, né? Como estamos caminhando. Eu achei bacana até o processo, conversando até com a Sônia, foi uma das partilhas que a gente teve, e aí ela, porque ela já fez outros, e ela disse que esse está diferente, no sentido de que ela é outra Sônia. Então, as tarefas, elas vêm da mesma forma, são iguais, como ela colocou. Porém, a forma com que ela encarou, né, com que ela fez, é totalmente diferente do que as outras vezes. E é essa mesma intenção. Porque a cada vez que nós também desenvolvemos e fazemos aqui, nós somos outras, né? A Tatiana que fez o primeiro Arte de Viver Bem, acho que foi em 2019, não é a Tatiana de hoje, já é outra. Então, e faço as mesmas tarefas e faço os mesmos propósitos que está ali, mas ele vem para nós no momento que estamos, né? Com as coisas que estamos vivendo agora, com a maturidade que nós tivemos nesse longo tempo. Porque, querendo ou não, meninas, né? Vamos pegar aí, como só estamos nós três agora nesse momento, né? O item mesmo, que vocês três fizeram o item, né? Vocês fizeram até o mesmo item. De lá para cá, né? Lá mesmo, quantas coisas vocês evoluíram? Em quantas coisas vocês aprenderam lá mesmo, lá dentro? E foi desenvolvendo ali. Então, a Sônia, a Inês, a Geisa que entrou no item, não é a Geisa, não é a Sônia e não é a Inês de hoje. Houve uma evolução, houve. E eu achei interessante, até gostaria que ela tivesse aqui para partilhar com a gente, mas ela não entrou. A Ana Paula, ela. Deixa eu ver aqui. Tem alguém aqui na sala de espera. Ela, na elaboração do Eu Sou dela, ela elaborou lá, ela fez bonitinho, me mandou. E aí, ao me mandar, ela ficou meio na dúvida do de quem eu sou, ficou meio perdida ali. E aí, o que que eu fiz? Eu reescrevi o que ela escreveu, assim como eu fiz com muitas de vocês. E eu mandei de volta. E quando eu mandei de volta para ela se surpreendeu com o próprio eu sou dela. Porque mesmo que ela que escreveu aquilo tudo sobre ela não conseguia realmente ver aquilo nela. E aí, a hora que eu transcrevo e mando, ela se reconhece. Então, olha como nós somos muitas vezes, né? O decorrer do dia, das atividades, nos tira no estado de presença mesmo, e nos tira a ideia de quem somos. Muitas pessoas, muitas de vocês tiveram dificuldade de responder de quem eu sou. E tá tudo bem? Aliás, não tem certo e errado, né? Nesse momento, teve pessoas que respondeu, eu sou de Deus, eu sou do céu. Teve gente que respondeu, eu sou do meu trabalho, eu sou dos meus filhos, eu sou da minha casa, dos meus filhos e do meu trabalho. Eu sou da igreja. Então, entende que para cada um tem um sentido no momento, né? E faz sentido mesmo com o que você está vivendo. E aí, em alguns casos, né, a gente fica preocupadinho no sentido de que, de quem eu sou? Eu sou do trabalho. Meu Deus, precisamos pensar aí, de quem eu sou? Aonde está a minha essência? Para que eu consiga encontrar o meu eu sou. Porque a maioria de vocês no primeiro dia, a maioria, disse que quer se reencontrar consigo mesma. E se você quer se reencontrar consigo mesma, você tem que saber de onde você veio. É ter clareza. E eu, assim, eu fico no pé de vocês, não é porque eu sou chata, não. Não é que eu quero trabalhar, não é isso. Eu fico porque é importante a gente entrar em contato com aquilo
que vai nos fazer bem, que vai nos fazer evoluir. Não deixar de lado, né? Alguma de vocês tem alguma partilha para esse primeiro momento do eu sou? Como foi para vocês ali fazer, elaborar? Depois que a gente conversou, que eu mandei de volta ali, a gente já também fez o temperamento, ajudou mais a descobrir como foi se olhar, parar para se olhar e descobrir o seu eu sou. Quem gostaria de falar? Que hoje nós vamos mais partilhar do que teoria. Ah, eu tive problema, né, Tati? Você sabe. Sim? Mas como foi E depois? tipo assim, aí depois eu comecei, depois que eu falei com você, eu comecei a ver com clareza as coisas, né? Eu comecei a ver que eu, eu não tinha me conectado, na verdade. Acho que eu estava bem assim, com a cabeça ligada num monte de coisa, menos no que eu precisava me ligar, que era eu mesma, você tá entendendo? Aí eu consegui ir vendo, né, as coisas. Sim, até eu tenho aqui. É só para vocês entenderem, meninas. E olha, a Sônia não é o primeiro curso que ela faz aqui, não é o primeiro atividade, já fez outras. O que a gente quer assim, alertar e colocar para vocês é essa importância da constância, do autocuidado. Porque quando a gente para ou a gente desvia um pouquinho ali o olhar de nós mesmas, a gente se perde. A gente volta às vezes a estaca zero, porque você já tinha feito o eu sou várias vezes, né? Não foi a primeira vez que você entrou em contato com essa ferramenta. E aí veio aquela dificuldade, né? Não foi nem assim. Deixa eu até pegar aqui, Sônia, só para elas entenderem. Ah, quer ver? Aqui, quando a gente perguntou para a Sônia quem eu sou, ela já coloca que existe um pouquinho de medo e insegurança me acompanhando nessa a minha família, é, e cadê? Estou em busca de do extraordinário. Então, olha só, isso nada a ver com o eu sou. Isso não tem nada. Ela misturou tudo e assim, é o momento que ela tá, né? Não é o julgamento aqui, né? Mas é para dizer assim, olha para a gente ver que quando a gente se desconecta da gente, a gente volta a se perder. E aí, nesse momento de fragilidade, é onde as pessoas manipulam, a gente acaba sendo, né, nos deixando envolver, se manipular por outras coisas, pensar outras coisas que não são aquilo que realmente somos e que queremos. A gente sai da meta, a gente sai do foco daquilo que a gente quer, e aí a gente acaba se perdendo de novo. Você quer acrescentar alguma coisa? Não, pode falar. Inês, Marisa, Geisa, desse primeiro momento, o que que vocês pensaram? Foi difícil? Foi fácil? A Marisa foi a primeira vez que fez essa ferramenta, Marisa? Sim, primeira Como vez. foi? Como foi para você? O eu sou. Difícil, porque, não sei, é como se tivesse um bloqueio. Na minha infância mesmo, eu não consigo me lembrar muita coisa, né? Lembro de muito poucas coisas. E a minha, como a sua mãe mesmo falou, que a gente precisa voltar, né? Para a gente poder se conectar. E eu, mesmo voltando, ainda não consigo de verdade me conectar com a Marisa atual agora, né? É difícil, mas eu acredito que não seja impossível. É igual você falou, coisa de cada vez, né? Primeiro eu tenho que descobrir quem eu sou para dar sentido às outras coisas também, Como que eu coloco a câmera aqui? para as outras coisas terem sentido. E
Eu sempre tive dificuldade de falar um pouco de mim. Nas entrevistas mesmo que eu faço, meu nome, minha idade, sou casada, sou mãe, adjetivo, não tenho. Eu estou de verdade tentando descobrir. Você acha que com o exercício que você começou, começa a clarear alguma coisa? Quando eu te mandei de volta o seu eu sou, o seu próprio eu sou, você leu lá o seu próprio eu sou. Perguntei, faz sentido? Sim, Você disse que sim. O que que daquilo você uhum. absorve para você? O que que é, assim, como você começa a se ver então? Como que é o seu começo de eu sou aí? Eu sou uma pessoa que eu não sei esperar, né? Eu quero tudo para ontem. Eu preciso alinhar essas coisas. Preciso melhorar descobrir. Então, algo que vem lá atrás. Eu tenho muitos, igual eu falei para você, eu tenho com como e tem um áudio aí me atrapalhando, né? Já estou arrumando aqui. É, rejeição e, e é isso. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Igual você falou, aos poucos. É. E o importante, Marisa, é a constância. O mais difícil de toda e qualquer atividade, de todo e qualquer exercício, é a continuidade, né? Eu falo isso até porque aqui tem algumas preciosas que já estão com a gente há um tempo, né? Uhum. Bem-vinda, Margarete, Marlene, sejam bem-vindas. Só para vocês se inteirarem do que a gente está fazendo, nós estamos falando da nossa primeira atividade do Eu Sou, né? Como foi fazer, algumas é a primeira vez que está fazendo, falando sobre isso, outras não foi a primeira vez, porém teve dificuldade como se fosse a primeira vez, né? E deu uma perdidinha aí no caminho, mas foi uns empurrão e foi voltando, tentando se reconhecer aí, né? Então é essa a nossa partilha para que vocês saibam, né? E aí a Marisa estava falando, a Sônia já partilhou, Marisa estava falando da dificuldade dela, a primeira vez que ela entra em contato com a ferramenta, né? E a gente tem aqui as que não, que já fizeram outras vezes, mas que tiveram tantas dificuldades quanto, né? E realmente é por vez, mas precisamos ter constância. Não adianta a gente fazer um dia, né? É por isso que eu cobro e eu fico no pé. Eu sei que é difícil. Até o primeiro dia que o pessoal estava com dificuldade de entender, né? Eu fiz até um vídeo para vocês explicando como funcionava. E eu fiz questão de fazer do jeito que eu estava. Ainda o João interrompe o vídeo duas vezes, eu paro o vídeo, volto. Não fiz corte, não fiz nada. Por quê? Para que vocês entendam que nós também vivemos as mesmas dificuldades. Não é fácil lá em casa também. Tem hora que eu tô fazendo, é o João chamando, é a cachorra latindo, o marido chegando para janta. E o vulco vai indo. Mas a gente precisa parar pelo menos 5 minutos para nós. Nem se for a hora Ô, do banho. Tati, Pode falar. eu queria só compartilhar algo que eu sinto assim, eu sou uma pessoa muito agitada, não sei ficar quieta, né? E às vezes eu acabo que me dispersando ou deixando a desejar em certas atividades, como, por exemplo, eu sirvo na minha igreja como ministra da Eucaristia. E assim, eu quero deixar tudo perfeito, né? Assim, às vezes eu deixo algo passar. E hoje eu consegui me concentrar nisso, fazer uma coisa de cada vez, devagar e bem feito. Não adianta eu querer me apavorar, né? E eu estava sozinha, né? E aí eu consegui fazer.
Então, são pequenos detalhes assim que a gente aos poucos precisa ir modificando, trabalhando, né, para a gente poder alcançar. Exercitando. Isso, Marisa. Oi? É exercitar. É isso mesmo. Porque você sabe exatamente o que não é bom para você. Você sabe o que te incomoda. Você sabe, então, é evitar, é fazer o exercício de ir contra isso, né? Na verdade, não é ir contra a palavra, é de buscar o equilíbrio. Aquilo Sim. que eu não mudo, porque eu não vou mudar ali, eu tenho que mudar aqui. Então, eu mudo aqui. Pode falar. Uhum. Meninas, a arte de viver bem. A arte de viver bem, ela não pode ser resumida em alguns dias. A arte de viver bem é a prática da gratidão pelo dom da vida. A arte de viver bem consiste em dar graças em qualquer circunstância. Acho que está em Tessalonicenses, se não me engano. A arte de viver bem consiste em a gente saber quem a gente é. Então, quando a Marisa fala que não se lembra muito, eu, Marisa, dentro da minha experiência, entendo que tem partes que você quis esquecer. Quando você traz essa agitação de querer tudo perfeito, isso diante dos nossos estudos é que você foi muito cobrada. Você precisava dar resultado à sua criança, à sua menina que não estava preparada para isso. Então, dentro da arte de viver bem, quando eu falei para vocês, nós não somos o que aconteceu hoje. Nós somos uma árvore, tem raiz, né? Primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus fala da genealogia de Jesus, de tão importante que é a nossa genealogia. Então, tem uma árvore. Essa pergunta, quem eu sou, é em Êxodo 3. Em Êxodo 3, você chegou a falar para elas isso? Não. Êxodo 3, que é pautado na palavra de Deus. Êxodo 3 é Moisés tem um diálogo com Deus. Vocês conhecem a história de Moisés. Moisés né, é um israelita e foi criado como um egípcio. Então ele perde um pouco a identidade. Ele, ele passa num tempo sem saber quem ele é. E numa conversa com Deus, e aí então a gente sabe que Moisés, a missão que Deus deu para ele foi libertar o povo, né, o povo hebreu, os israelitas, da mão do faraó. No momento, conversando com Deus, tá bom, ele, em Êxodo 13, eu não me lembro o versículo, acho que é 13 e 14, depois a gente passa. Ele pergunta, ele fala assim para Deus, Pai, que ninguém nunca viu o rosto de Deus, Pai, no Monte Horebe. Tá, eu vou cumprir essa missão, mas se me perguntarem quem está me enviando, o que que eu devo responder? Qual o teu nome? E Deus responde, se perguntarem, você diga que o eu sou está te enviando. E ajuntou mais, eu sou aquele que sou. Então, a primeira vez que Deus, Criador, se apresenta para a humanidade, ele se apresenta com o nome de Eu Sou. Yahvé, Javé, outras denominações chamam de Jeová. A primeira vez que Deus se apresenta para a humanidade, ele se apresenta como Eu Sou. Não é eu fui, eu serei, eu era. Eu sou. E se nós somos filhos, imagem e semelhança dele, nós precisamos saber o meu eu sou. E é pautado nas características dele. E o Deus Criador não tem característica negativa. Então eu preciso descobrir. Agora, não é algo que eu só elaboro e fica ali. Todos os dias, em conexão, a hora que você iniciar a sua oração, com essa palavra de Êxodo, né, onde Deus responde, fala lá para as pessoas que o eu sou te envia. Então aí vai fazendo a diferença de você descobrir a arte de viver bem. Nós somos esse eu souzinho, filho do eu sou maior. E quando você descobre quem você é, você não para na opinião do que os outros pensam que você é. Porque os outros pensam, como nós pensamos do outro, mas eles não sabem. Então a arte de viver bem precisa começar por aí, quem eu sou. Aí de quem eu sou, que muitos também não sabem. E a terceira é onde eu quero chegar, qual é o meu objetivo, qual que é a minha meta, qual é a minha missão, qual é o meu propósito, qual, né?
E aí, dentro dessa caminhada, veja bem, o Moisés se perdeu várias vezes. Se perdeu, né? O povo desacreditava. Então, da onde vem a agitação? O nosso Criador parou para descansar. Então, por que que nós somos agitados? De onde vem? Então, alguém cobrou esse padrão da gente. Então, isso, você não é agitada. Você está agitada, você fica agitada. E isso pode mudar. Vou dar um exemplo. Eu não sou chata, eu não sou. Mas tem dia que eu estou. Então, eu estou chata. Então, vou eu mesmo identificar o que está me deixando nesse estado, né? Então, eu sou agitada? Não, eu estou agitada. Eu sou impaciente? Não, eu estou impaciente. Dê um exemplo do eu sou, para que elas entendam. De você, como se você estivesse falando de É, você. É. olhando para mim, eu sou amorosa, eu sou generosa, eu sou linda, eu sou saudável, eu sou inteligente. Quantas pessoas têm dificuldade de falar que é linda? Prefere botar eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou linda. Eu sou é, amável, eu sou bondosa, eu sou carinhosa. Não tem essa. Ah, eu sou irritada. Não, eu estou irritada. Porque isso é uma emoção. Isso não me caracteriza. É uma emoção que vem e vai, né? Mas quantas crianças que cresceu ouvindo que você é uma burra, você é um inferno, você é um atraso na vida, Você é chato. você é chata, você é insuportável, você é lerda. Então eu preciso provar que eu não sou lerda. Mas isso são o que as pessoas jogaram em nós e nós naquela idade de criança não sabíamos elaborar quem eu sou. Então a gente absorveu aquilo que as pessoas. E até hoje, se você não souber quem você é, você vai parar em cima do que as pessoas pensam que você é. Então a pergunta é: você é quem você nasceu para ser ou você é quem as pessoas querem que você seja? E muitos são o que as pessoas querem, porque é uma forma, medo de perder uma amizade, medo de perder o esposo, enfim, medo de perder um cargo, medo de perder um filho, medo me faz, então, eu me adaptar àquilo que a pessoa quer. Ainda lá, essa minha amiga, ela cobra tal perfil, então com ela eu sou assim, não, aquela lá, e eu vou criando identidades e eu não sei quem eu sou. Então, depois a Tati passa, ou eu passo lá no grupo, essa leitura para vocês verem que a gente não tá, ela é pautada, eu não estou com a minha Bíblia aqui, é na palavra de Deus. Deus se apresenta como eu sou. Êxodo 3, não me lembro se é 23, 24, ou se é 13, 14, né? E até hoje, eu vou buscando cada vez mais eu me identificar com eu sou. Por isso podem dizer o que quiserem a respeito. Até na família tem isso, né? Na família, eu cresci ouvindo que eu era mimada. Hoje eu descobri que eu recebi mais amor do que meus irmãos mais velhos, com certeza. Quando eu nasci, já tinha 6 pessoas com a papai e a mamãe, 8 pessoas me esperando. É diferente. Então, dentro desse autoconhecimento, quanto mais eu me conheço, menos eu adoeço. Pode levar isso como lema. Quanto mais eu me conheço, menos eu adoeço. Hoje eu ouvi de uma pessoa assim: ah, eles me irritam. E eu disse assim para ela: não, não, ninguém te irrita. Eles podem fazer o que for. O se irritar é uma escolha tua. Ninguém tem o poder de te irritar, mulher. Ninguém. Ninguém. Ah, você me deixa puta da vida. Não, você que fica. Ninguém te deixa, não. É uma escolha. Dentro do mesmo evento, você escolhe o que você vai fazer com aquilo. Então, só uma arte de viver bem que a gente consegue. Senão, você já manda aquele que te falou isso para aquele lugar e a coisa cresce de uma forma tão negativa. E o que a gente mais atende é as pessoas chegarem lá com já um novelo de um balaio de gato que diz, que diz, que diz, está. E você? O que que você pensa sobre isso? Não sei. Então, vamos tentar alinhar. E a gente acaba nutrindo dentro de nós, né? Esse sentimento, muitas vezes, né? E aí ele cresce. Ele cresce mesmo. Né? Realmente só fazem comigo aquilo que eu permito fazer, que eu deixo.
E aí, quando minha mãe colocou isso, lembrei da partilha da Marlene na semana passada. Mas a gente ainda não podia entrar nisso porque vocês não tinham feito atividades, né? Que ela fala que tem mais irmãos, mas os mais novos não pegaram o pai dos mais velhos, né? E é realmente isso. O pai da Marlene é a Ana Paula, que é sua irmã, é isso? É, né? O pai da Marlene não é o mesmo pai da Ana Paula. Não, já mudou. Imagina, não é. Na semana passada eu até tinha vontade de partilhar isso, porque eu tinha falado naquele dia, eu estou vivendo agora, né? Eu tenho as meninas de 12 e o Joãozinho de 3. Eu não sou a mesma mãe. Até a brincadeira foi, eu sou mãe das meninas e vó do João, porque é muito diferente. A diferença deles é quase 10 anos. A Tatiana de 30 anos não é a Tatiana de 40. Então, tantas coisas que eu fiz com elas. E até uma delas esses dias cobrou, falou assim: você não, como que ela falou? Você precisa puxar as rédeas do João. Ele vai fazer o que ele quiser, porque eu não podia fazer isso, que não sei o quê. Porque ela vê, porque foi como eu fiz com ela. Só que realmente eu não faço com o João determinadas coisas, porque eu vejo que não há necessidade mais. Que era loucura minha lá, uma loucura, uma imaturidade, né? Então eu não sou a mesma mãe. Então quando a Marlene partilhou, aquilo veio no meu coração e eu imagino como ela, minha mãe, passou, porque naquele tempo tudo era mais difícil mesmo. O, a rédea comia frouxa, né? Era tanto no apanhar, no olhar, não podia nem respirar às vezes. A gente não podia nem pensar. Acho que vocês tinham essa dificuldade, era só obedecer, obedecer, fazer, obedecer. E aí vem os mais novos e não pega isso, né? Então, são sentimentos diferentes. Com certeza, a ótica sua, Marlene, para isso é totalmente diferente dos outros, né? Do último, vamos pegar o caçula, a caçula, não sei, não vê nada como você viu. E olha que você viu muita coisa, né? Mas isso é dentro da sua história, dentro do que Deus te trouxe aqui para ser, é onde você constrói. Vocês conseguiram, assim, diante do que a gente está falando agora, fazer um olhar para esse eu sou e entender que eu sou e eu estou são coisas distintas, né? De repente, hoje alguém aí tá triste, está com raiva, tá? Isso é um estado. Você não é assim, né? Vocês conseguem? Alguém gostaria de partilhar alguma coisa? Não ficar só ouvindo nós, mas falar alguma coisa ou fazer alguma pergunta? Ô, tia, eu queria só falar assim sobre o que estava falando da Marlene, né? Que eu sou sobrinha dela, mas fui criada também com os meus avós, né? Então, assim, só pegando o gancho do que você falou, realmente, né? Meu avô chamava ele de pai, né? E minha avó de mãe. Então, assim, eu tive o melhor pai do mundo e melhor mãe do mundo, né? Porque a Marlene tem 65 anos, 66 anos, eu tenho 40. Então, assim, eu não tive, não passei por isso, né? Até quando esses dias a gente comentando, meu tio Zé falando que ele não bebia, né? Eu fui dar um pouquinho de vinho para ele, ele falou: não, eu não bebo, porque eu sou igual ao meu pai, que é o vô, né? Aí eu falei: nossa, mas que eu sei, meu vô sempre bebeu a vida inteira, né? Ele foi alcoólatra. Aí ele comentou, ele falou: não, mas eu não peguei essa fase ruim. Então ele pegou uma fase boa, como eu também peguei uma fase boa, né? A minha avó, eu nunca gostei de carne, e se tinha carne lá, ela ia lá e fritava um ovo para mim, né? Então, assim, eu fui criada assim da melhor forma possível, né? Então, eu peguei uma fase muito boa do pai e da mãe dela, né? Só queria só deixar assim, que eu achei, na hora que a Tati falou, a diferença que tem Sim. de criação, e realmente tem mesmo, né? E nós estamos falando da mesma pessoa, né? Nós estamos falando da mesma pessoa. E nós somos Sim. assim. Então, quando a gente faz esse olhar, a gente ressignifica as histórias e vemos que cada um dá aquilo que ele tem no momento. Como é que esse pai da Marlene e avô da Jaque, como é que ele viveu? Como foi a criança desse menino? O que foi cobrado dele? O que que ele vivenciou? Com quem ele aprendeu a ser pai? Se é que aprendeu. Talvez ele foi aprender a ser pai quando ele já era avô, não é? Então aí a gente vê que todos nós somos esses filhos amados de Deus.
esses filhos amados aí entre o perdão, a misericórdia, né? O ressignificar significa dar um novo significado para essa história. A gente não é o que nos aconteceu, a gente é o que a gente faz com aquilo que nos aconteceu. Esse é o objetivo da terapia. Tem muita gente doente. Sabe por quê? Porque não sabe quem é. Primeira pauta. Quanto mais eu me conheço, menos Menos eu eu adoeço. adoeço. Quem mais? Então, eu queria fazer uma Pode partilha falar? que não tem muito a ver assim comigo, mas eu acho que eu consegui passar a mensagem no momento que eu presenciei tudo isso, né? Bom, a Tati acho que não comentei com ela, mas a Sandra sabe que eu estou com uma criança agora, que eu tenho ficado com essa criança. E é uma pessoa que, na verdade, eu não quero como parente, mas eles acabam sendo meio que parente, né? Então, e enfim. E esses dias ele estava com uma marca nas costas, assim, sabe? Aí eu tava dando banho nele, aí eu falei para a mãe dele, falei, olha, ele tá com uma marca aqui, ele disse que machucou no parquinho da escola, mas deixando claro que isso não aconteceu comigo. Nisso o pai dele passando, falou para mim, não, quem fez essa marquinha nele fui eu, porque ele me desobedeceu e eu acabei batendo nele. Aí eu falei assim, mas você acha que você quer que ele mude o comportamento de brigar com os amiguinhos na escola e você tendo essa atitude com ele dentro de casa? É lógico que quando acontecer algo que vai irritar ele, a defesa dele vai ser bater. Aí ele falou assim, não, eu estou desforrando o que a minha mãe fazia comigo. Aí eu achei, nossa, aquela hora eu fiquei muda, porque eu falei, mas você não pode trazer coisas da sua infância e transferir para o seu filho. Eu fiz mal. Não, não. Para defender essa criança, você fez muito bem. Ele precisa de ajuda, essa pessoa que fez isso. Ele precisa de ajuda. Os dois, os A dor dois dele é precisam. grande, a Aí, dor dele é grande. Ele precisa de ajuda. A criança bem ferida, né? Isso é muito sério. revoltada, muito. Tá sendo um desafio para mim com essa criança. Uhum. Então, e é isso que a gente pega o link aí, né? De repente, não estamos aqui afirmando nada, mas de repente o pai da Marlene também passou por isso. A pessoa que corrigiu ele entendeu que corrigir era assim, como meu pai. Hoje eu ressignifiquei, hoje eu libero meu pai, libero ele para viver o paraíso, que hoje ele não está mais aqui, né? Hoje eu vejo tantas coisas que aconteceu de forma diferente, e eu tenho irmãos que não vê, e cada um no seu tempo. Por isso que a gente precisa olhar cada vez mais para a nossa história. E muitas dessas histórias estão no inconsciente. A gente precisa tomar consciência dela. Porque no inconsciente, ela determina as ações, emoções, para nós que nós não sabemos de onde vem. Quando tem dia que você fala, nossa, eu tô assim e não sei por quê. Hoje começa uma estação do inverno. E aí eu tenho certeza que pode ativar aí na Marlene, né, o que que era o inverno da gente. Não, e muitas, tem aqui a Margarete. O que que era esse inverno? Como que era vivido o inverno? E para muitas ainda hoje, o inverno nos convida a entrar na solidão, a, a, a nos esconder, a ficar só, a não ter ânimo. O inverno, e tudo isso vem de uma árvore, né? Dependendo então da origem nossa, da nossa origem nacionalidade, isso vem trazendo assim, vem interferindo e a gente não sabe. Aí alguns vão falar, eu odeio o inverno. Por quê? Porque tem memórias dos invernos. E eu falei isso, eu já tenho certeza que muito já foi lá, até na beira do fogão de lenha. Ou não? Olha lá, Eu tenho um morro de saudade olha do meu lá, pai. olha lá. Algumas traz a saudade, outras traz a dificuldade. Então são memórias enraizadas da gente. Outras traz a coisa gostosa do conforto, da beirinha ali, e outros
querem se isolar porque não tem mais essas pessoas, não estão mais aqui. E podemos ser confundidas como uma depressão. Uma depressão é, por viver. Hoje começa a estação, estamos começando hoje. E hoje eu posso afirmar para vocês que já teve gatilhos em muita gente. Mas não sabe de onde veio, para onde vai, e não é de agora. Então, por quê? Porque 95% das informações estão no inconsciente. O inconsciente, nosso, é atemporal, ou seja, o que ele mandar de mensagem hoje pode ser lá de quando você estava no ventre, só que para ele é de hoje, porque ele é atemporal, hum, né? Quantas histórias? O inconsciente é formado no momento da concepção, quando vai haver a fecundação espermatozoide, óvulo, formou a célula zigoto, a célula ovo, ali já formou o inconsciente. O consciente forma nos na criança a partir do quinto ano, até o sétimo está formando consciência, que eles não sabem o que pode e o que não pode. Não tem consciência nenhuma, e cabe à mamãe, tá cuidando, não pode. Isso queima, isso faz dodói, porque não tem. Vai tomar consciência. Ali com 7 anos, ainda para essa consciência maturar, para saber ainda, precisa até os 14 ali do papai, porque até os 7 é a mamãe, dos 7 aos 14 é o papai, e às vezes não tem um papai presente, né? É, e quando não tem, o que que Sim. faz? Então, aí fica as lacunas. As lacunas. Fica lacunas que não sabe lidar com isso. Dos 14 em diante vai para a vida. Agora, dos 7 aos 14, aí você vai lembrar aí, dos 7 aos 14, quanta birra, quanto trabalho. Olha lá o choro vindo, ó. Olha lá. Porque faltou. Tá vendo como é que é? E aí a mãe quer virar o pai, quer superar, mas não supre. Não supre. Cada um no seu lugar. Quando eu saio do lugar, o sistema desalinha. E não que não tem que fazer, tem que fazer. Mas muitas vezes o que que a criança faz? Rejeita. E vai para malcriação. Tipo assim, é inconsciente. Se você não tivesse fazendo isso, cadê meu pai? É meu pai que não fazer isso. É inconsciente. E quantas de nós mais velhas aqui, nem mãe, nem pai, nem nada, e então precisa ressignificar agora. Eu consegui ressignificar muitas coisas e ainda consigo até hoje, dentro tudo que eu passo, não vai pensar que eu tenho a expertise de estar 100% sempre bem. Não. Mas aí eu vou fazer a leitura, o que que aquilo está querendo me explicar, me mostrar, me ensinar? O que que é isso? O que que é isso? Né? A minha mãe me esperava para junho. Eu nasci, assim que eu tenho consciência, eu lembro disso. Dela falar, filha, eu te esperei para 5 de junho e você nasceu dia 5 de julho. Aquele tempo não tinha ultrassom, não tinha nada. Nossa, como que eu fiquei desesperada, filha. Hoje, que eu tenho que resolver dia 5 de junho, eu resolvo dia 4 de junho. Aí, ó, essa aqui que quer resolver em março, fica louca. Fica louca. Então, então eu já entendo. Eu tenho essa. É meu. Mas nasci no inverno bravo, onde ela tinha muito medo, porque não tinha coberta suficiente. Não tinha. Carreguei os medos dela. Até eu dizer assim, mamãe, esse é seu, não é meu mais. Não, não, não é meu. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, eu sou grata. É uma filosofia havaiana, onde a gente usa para nos trazer clareza da nossa história. Então, é isso que eu falei, né? Quem tem aí crianças pequenas, de 0 a 7, é a mamãe mesmo. Ah, porque esse marido não ajuda ele. Não, é você, bem. É a mamãe. É a mamãe. E dos 7 aos 14 é o papai. Dos 14 em diante vai para a vida. E a mãe que ficou muitas vezes do 0 aos 14, ela quer continuar cuidando da vida dele. E ele vai vir com os 2 pezinhos de coice. E ela não vai entender e pode fazer a leitura. Mal agradecido, dei minha vida por você. Deu nada, né?
Verdade. Tati, Oi? a respeito da história de Moisés que vocês estavam falando, essa passagem de Moisés, e quando sua mãe disse que ele perdeu um pouco a identidade porque ele nasceu numa família e foi criado por outra, né? Sim. É. E aí, com o passar do tempo, ali, junto com aquelas pessoas, aqueles israelitas que estavam saindo, né, da escravidão e tudo, o Senhor queria libertar, muitas vezes essas pessoas que estavam com eles cobravam muito dele, né? E, e eu estou tentando assim conseguir imaginar que ele tinha um medo, né? De também, eu acredito, não fazer a vontade deles, né? Porque eles reclamavam muito e acabar que, sei lá, é algo assim que eu consegui ver enquanto vocês falavam, entendeu? Que ele foi criado por uma família, perdeu a essência dele de quando nasceu, né? Foi criado por uma outra família, com outras regras, com outras normas, e acabou que ele foi crescendo, talvez vivendo neste mundo aí dos pais adotivos, não sei. Eu acho que ele teve algo aí, né, também. Eu acho que na nossa vida também é a mesma coisa, na minha praticamente também. Tem coisas que eu não consigo me lembrar. Quando sua mãe falou de inverno, eu lembrei já. Essa noite eu estava deitada na cama já com meu esposo, e um frio, um frio, um frio. Aí eu falei para ele assim: Deus sabe o que faz, né? Porque tá muito. E a gente sempre foi muito pobre, sabe? E a casa da minha mãe era muito fria. Aí eu falei: Deus sabe o que faz. Uma hora dessa, com um frio desse, meu pai e minha mãe estão morrendo de frio, né? E aí foi uma lembrança que me veio mesmo da minha infância, da, da dificuldade que a gente tinha no inverno, daí para a escola, com frio, não tinha agasalho, a gente passava muita necessidade. E tudo isso foi vindo, entendeu? E tem muito para viver, tem muito para lembrar. E, de certa forma, essa ajuda que vocês estão dando para a gente, né? Esse apoio que vocês estão dando para a gente vai ajudar muito, né? A gente descobrir muita coisa da nossa vida que a gente, na verdade, igual foi falado, a gente tenta esquecer, né? Mas que, na verdade, é a partir dela que a gente consegue viver, fazer diferente, né? Tanto no falar quanto no escrever. Por isso que a gente pediu o caderninho. Eu não lembro com qual de vocês, mas foram mais que uma também, que quando eu falei escreve, ela falou assim: Nossa, eu comecei a escrever e saiu muito mais do que eu queria escrever. Porque é isso Sim. mesmo. É o momento em que você começa a escrever, e aí você vai lembrando, você vai sentindo e você vai pondo para fora. Aquilo vai se materializando ali na escrita. Então sai de você, né? Vai ficando mais leve, vai ficando. Apagar, não, né? Vai entrando mesmo para o seu processo de evolução, né? De olhar para tudo isso uma hora e isso realmente ser crescimento. Só a experiência vivida que a gente não vai apagar, mas que serviu para que a gente, né, moldasse aí quem somos. Que lindo, Marisa, vir essa memória. E aí, se você quiser e puder, hoje ainda, entra, traz eles na memória, traz o papai e a mamãe e agradeça por tudo. Eu me lembro que a minha mãe tinha a época de colher as painas para fazer os nossos acolchoados. Hoje se fala em edredom. Acolchoado, hoje se compra em 10 vezes, isso não existia.
acolchoados, com aquelas painas que a gente tinha até alergia, mas era pelo menos a cada quarteirão alguém tinha que ter um pé de paina. Então, agradecer essas guerreiras, essas mulheres guerreiras que vieram, esses homens que são os nossos ancestrais. Agradecer, eu faço assim. Hoje eu consigo ver tanta coisa que eles fizeram tanto com o que tinha, com o que tinha. A correção, com o que tinha. O medo que os filhos se perdessem, então educar de uma forma. Então, entre em contato hoje, é hora de dormir, traz o nominho e faz isso. Mamãe, eu te honro, porque é mandamento honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe. Pronto, não está dando condição. Honrar eles pelo dom da vida é tão lindo, é tão libertador honrar aqueles que vieram primeiro. Eu faço isso. Eu me lembro que meu pai tinha o hábito de pescar, e cada vez que ele ia, minha mãe ficava brava, fazia um tropé, eu via muita briga. E há pouco tempo, aqui conversando em casa com eles, que meu genro gosta de pescar, me veio à memória. Papai percebia quando a gaveta da geladeira estava esvaziando e corria buscar a nossa mistura. Porque é o que tinha, sem falar nos ovinhos que a mamãe criava as galinhas. Então ele provia sim o peixinho. Nós comemos muito peixe, a gente gostava, eu gosto até hoje. Gosto demais. Então ele provia daquele jeito, ele não falava que ele ia buscar um jeito rude de ser, não falava, olha, tá acabando, eu vou. Nunca ouvi isso. Então, para nós era um lazer dele nem ligar em deixar a gente do jeito que deixava, mas voltava feliz com aquela gaveta, que era uma geladeira Clímax, até isso vem na minha memória. Que era que eu puxava o cabo, nós levava um choque tão grande que arrepiava até os cabelos. Nem a geladeira a gente podia abrir. E hoje eu dou risada disso. Lembro que a vizinha ainda não tinha geladeira que tinha o cabo que dava choque. Aí no calor vinha buscar, pedir uma forminha de gelo. Olha o que eu vivi, gente. Né? Olha o que eu vivi. E hoje ressignificar as nossas histórias e descobrir quem eu sou. Quantas mulheres aí que eu tô vendo todas resilientes, têm força, corajosas, poderosas, sim. Por que poderosas? Porque são filhas do poderoso. Quantas coisas eu vejo, não se percam, não, se encontram. Se encontram, se encontram com quem você é e com quem você nasceu para ser. Então são muitas histórias, outras histórias já trazem aí farturas. Na minha não foi fartura, mas foi penúria. Mas estou aqui. E, enfim, cada um ativando, honrando aqueles que vieram e identificando quem eu sou. Eu nasci para quê? Qual o propósito de Deus? E tem, descubra. E não fica pensando que o propósito de Deus, porque o propósito de Deus na vida de Moisés, olha lá o que fez. E Moisés não entrou na Terra Prometida. Quem entrou foi Josué. E aí, então, tem aqui, eu vou pedir para a Tati pôr depois uma frase que diz assim, ó, só suporta problemas, ventos contrários e frios intensos quem tem raiz. Então, nós passamos, só suporta problemas, ventos contrários e frio intensos quem tem raiz. E essa raiz é a nossa ancestralidade. Ah lá, relaxou. A leitura é Êxodo 3, 14. versículo 14. Depois você põe no grupo, Põe tá? tudo no grupo. Sim. Depois põe para elas, porque é importante Uhum. fazer essa leitura e entrando na história de Moisés. Uhum. Nós somos Moisés, sim, a gente perde a identidade. Isso falou muito com a Marisa, eu tenho certeza que ela viajou nessa identidade para se encontrar agora. Uhum. Elas vão falar? Mas alguém gostaria de partilhar algo com a gente? Não. Marlene, consegue abrir o áudio aí, Marlene? Pode abrir. Tá fechado o seu áudio, Marlene, a gente não consegue. É uma hora só? Vamos ver se eu consigo por aqui. Se for uma hora só, eu preparo. Aí, tá me ouvindo? Agora tô. Só uma hora? Pode preparar. Então, eu gostaria de voltar um pouquinho, né, para falar lá da questão do meu pai, né, eu vi que a Jaqueline se manifestou, né, então, é assim, meu pai, ele também foi uma pessoa que teve que sair aos 13 anos de casa, porque não se deu com a madrasta, aí quem acabou de criar ele foi o mundo,
e não se sabe como é que ele foi criado, né? Daí para frente, porque ele viveu totalmente sozinho. E hoje eu consigo entender que aquele jeito dele tem muito reflexo dessa vida que ele levou na infância, porque ele praticamente era uma criança quando saiu de casa. E, né, e ele saiu, foi viver a vida dele. E no momento que ele achou que aquela vida para ele não estava bom, ele tinha em torno de uns 44 anos, ele resolveu retificar. Ele mesmo resolveu deixar de beber, foi nos Alcoólicos Anônimos e ele se curou da bebida. Então, esse pai daí para frente é É. o pai que a Ana Paula, que a Jaqueline, que o Zé, que eles conhecem. E eles têm razão, porque meu pai se transformou nisso aí que eles falam. Porque eu tinha minhas mágoas, porque não fui tão bem acolhida, carinhada igual eles. Mas ele, depois disso, ele realmente viveu um grande pai. E os fins dos dias dele foi assim um pai e tanto. E aí a gente até que eu sempre falo com a minha irmã mais velha que a gente sempre comenta, né? E que a gente perdoou, né? Aquilo que ele fez com a gente, porque a gente realmente via como é que ele se transformou, como é que ele criou meus outros irmãos mais novos, né? Que tinha todo aquele cuidado. Então é muito a vida do meu pai, eu falo que ela foi transformada. E eu acredito que a gente, com a caminhada, eu, meus irmãos que são os mais velhos, que são mais os sentidos, hoje a gente já deixou lá no cantinho. Já não se fala mais, né? Estou falando, voltei a falar desse Sim. assunto agora. A gente não fala mais nada, não lembra dessa vida cruel. E outra coisa, pegando o gancho da Sandra falando dessa questão que o inverno deixa a gente triste, eu também me sinto. Porque quando a gente era criança, nós sofremos demais. Porque nós não era só pobre, eu falo que nós era pobre de maré, maré. E hoje nós só deixou maré. Então, era de uma pobreza extrema, que eu não gosto nem de me lembrar hoje. Quando eu vejo a vida que eu tenho hoje, eu não tenho muito, mas o que eu tenho é o suficiente. E não é aquela vida que a gente passou, não foi essa vida tão sofrida que meus filhos passaram. Eu pude dar para eles né, tudo de melhor. Então, mas de vez em quando a gente já pega, lembrando que frio. É aquela blusinha de flanela que nós ganhava na escola, era só o que tinha. O sapato tinha que esperar um vir para o outro ir. Então, mas eu também tenho a consciência que não vale a pena mais a gente se apegar, né, o que a gente passou. A gente tem que realmente tentar deixar lá no passado, né? Que é bem, bem difícil. E a questão o que eu reluto bastante é que realmente eu quero cumprir tudo, deixar tudo certinho. E às vezes não dá. E aí a gente se decepciona, porque não dá. Você planejou, você queria fazer, mas você tem que chegar uma hora e falar, não, não dá para você, Marlene. É só até aqui. Então, é muito... E esses desabafos, esses relatos, ajudam tudo aquilo que a gente passou, né? Presidente Prudente, para mim, só me lembra da minha infância, porque eu não fui criada aí depois da adolescência, eu não fui criada aí, eu vim embora para São Paulo. Então, meio que eu fiquei só com essa parte meio sofrida aí. E aí eu preciso me livrar dessa parte sofrida que eu sofri aí. Foi quando eu resolvi vir para São Paulo, eu tinha 17 anos, porque eu falei, pelo menos eu vou trabalhar e vou ajudar meu pai a sustentar essas crianças pequenas, que tem aí esse monte, porque minha mãe não foi uma mulher que conseguiu trabalhar fora para ajudar, então realmente só tinha que ser nós. E eu vim com esse intuito de ajudar eles, e eu cumpri. Que lindo. Até aqui.
Então é isso. Eu fico, às vezes a Jaqueline fica até chateada quando a gente fala, o pai que foi seu não foi nosso. Mas é só nessa forma, né? Mas ele se curou. Ele se Eu curou. escuto isso também, eu sou a sétima, eu também escuto. E é assim, Hum, Marlene, o que eu falo para você, esquecer você não vai. O que a gente orienta na terapia é ressignificar. Esquecer, para é, esquecer, você tem que ter amnésia. Esquecer, a gente não esquece. A gente ressignifica. A gente dá um novo significado para tudo isso. E quando a gente dá um novo significado, você pode fazer um olhar, papai, muito obrigada pela situação difícil que o senhor fez, porque isso me impulsionou a ir para São Sim. Paulo e eu consegui o que eu consegui hoje. Se não foi fosse verdade. isso, eu não teria criado força, talvez Não, estaria aqui vivendo ainda, né? Então, em tudo dai graças, é em tudo, não é em algumas é coisas. verdade, verdade. É verdade. Então era isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada a nós, Marlene, pela sua partilha. Mais alguém? Ana, não estou ouvindo, amor, tá sem áudio. Agora Oi, sim. Oiê. você acredita, menina? Eu tô aqui tentando, não tô conseguindo. Não Eu só sabia tô que era tu conseguindo. aí. Falei de Eu você só no tô. começo, não sabia que era você. Porque não Você aparece o seu acredita? nome, aparece o número. Mas eu tô ouvindo, mas eu tava ouvindo aqui as histórias aqui. Eu entrei um pouquinho mais tarde, uns 10 minutinhos, mas consegui entrar. Eu tava conversando com a vizinha ali, esqueci, vim correndo. Eu estava ouvindo o relato aí das minhas irmãs, né? Mas é que nem a Mariana falava, assim, que os mais novos, assim, não, mas eu sou a mais nova, mas eu também passei por bastante coisa. Mas a gente não fala porque já passou, né? Mas a gente passou por as mesmas coisas, não as mesmas coisas, mas passou por bastante perrengue também. É lógico que a trajetória do meu pai foi, depois ele melhorou bastante, mas a gente também passou bastante apuro também, mas eu já sou assim, eu já não fico pensando muito no que passou, né? Mas passamos bastante perrengue, no frio era demais. Graças a Deus, a minha mãe, ela era uma costureira muito, ela ela soube se virar, mesmo com as instruções que ela tinha, né? Que a minha mãe não sabia ler, mas ela soube, aprendeu a costurar. Então, ela pegava aquelas flanelinhas, fazia a roupa para gente. Mas, graças a Deus, as roupinhas que ela fazia, de flanela, fazia para todo mundo. Então, ela sempre cortava. Teve uma vez que ela pegou uma blusa de lã e cortou as mangas, fez luva para nós ir para a escola. Então, ela fazia tudo, ela aproveitava o que ela podia para poder a gente não ficar com frio. É lógico, ficava, né? Mas ela sempre fez roupa para gente, graças a Deus. Minha mãe sempre foi assim, essa pessoa ativa, não deixava, era bastante, mas ela fazia, ela cuidava. E o meu pai, ele teve os perrengues dele também, né? A gente passou bastante bocado com ele, mas graças a Deus ele me foi melhorando aos poucos. Mas era só isso mesmo que eu ia falar. E o seu eu sou, como foi para você? Eu lembro que foi isso que eu falei no começo até. Você foi uma das pessoas que me deixou assim impactada no sentido do que você me mandou o seu eu sou, e quando eu É, reescrevi ele para você, você se surpreendeu com o que estava escrito. Porque você falou, eu não tinha visto assim, você se surpreendeu com o que você mesmo escreveu sobre você. Então, assim, como foi? Como foi? diferente, sei lá, a gente escreve como a gente é. Mas quando a pessoa, depois, sei lá, você vê que você escreveu o que eu falei, depois eu fiquei assim, nossa, eu sou desse jeito, Exato. é diferente. É porque muitas vezes as pessoas falam assim, você, eu falo assim, não, eu sou simpática. Aí a minha filha, você não é simpática. Eu falo, não, eu sou boazinha. Da minha filha, fala assim, não, você é chata. Você, Mas aí é a ótica você, dela, não é a sua, eu, entende? assim,
para você como mãe, eu sou chata. Então é uma contradição. E tem gente que fala assim, nossa, eu sou tão simpática. Assim, não, Ana, você é séria pra caramba, dá até medo de chegar perto de você. Eu falo assim, nossa. Então a gente fica meio assim confusa do meu eu, né? Por É isso, eu estou diferente. batendo o pé, né, e falando para vocês da importância de você saber quem você é. Porque foi interessante isso. E olha como a Ana só acreditou no que ela falou quando eu falei a mesma coisa. Então ela precisava ouvir de A alguém. gente, A gente precisa e fica esperando ouvir de alguém a validação. Ou quem somos. A gente fica esperando. Aí quando os outros falam, a gente acredita, mas cada um vai ter uma opinião. Como ela falou, verdade, a verdade. filha dela acha, ela pode achar ela chata naquele momento, mas para mim não é. E aí? Em quem ela vai acreditar? É, Em mim ou na Mainara? Quem que é que ela vai acreditar? é, Ela tem que acreditar nela. verdade. E hoje eu falo É isso. o estado, é que minha tia falou, é o estado da gente, né? Eu não Isso. sou, eu estou, Estou. É né? Eu estou exatamente. chata. Esse é o exercício que eu tenho feito muito comigo. É, porque, como eu falei para vocês, não é porque a gente trabalha com isso que a gente é zen, que em casa não tem É, intercorrências. Por isso que eu falei, eu mandei aquele vídeo daquele jeito descabelada, para saber que eu também não tenho muitas vezes tempo de passar o batom e que eu preciso fazer a coisa acontecer. Mas a gente faz o exercício. Eu faço o exercício do quê? Às vezes alguém fala, ai, em casa, porque geralmente acontece em casa, né? Ai, você é impaciente. Não, eu não sou, eu estou. É diferente. né? Hoje eu estou Agora impaciente, eu sou ansiosa. Eu sou ansiosa mesmo. né? Então, aí o que você é, tudo bem. Mas aí a gente vai trabalhando. Por quê? Porque você E sabe. você não é ansiosa. Imagem e semelhança de Deus. Deus é ansioso? Não. Então, você não pode ser, você pode estar ansiosa. Tá vendo? A gente assume Tem que algumas se coisas, conectar. a gente assume algumas coisas que a gente não é, É não é, verdade. não é. Então, a Ô, gente tia, então eu assume. fico A gente, ansiosa direto. então, são situações, né, que Sim, você que faz está eu ficar ansiosa. vivendo, que você quer essa resposta. A ansiedade, ela consiste em a gente estar vivendo o futuro. É, o futuro eu tenho que fazer isso daqui a pouco, amanhã. Futuro é daqui um minuto é futuro. Eu só estou ansiosa quando eu estou no futuro. Eu preciso estar no aqui e agora. Quando eu estou no passado, sofrendo as dores do passado, eu vou para a depressão. Quando eu estou sofrendo com aquilo que nem aconteceu, que eu estou lá vivendo, e o mundo hoje nos coloca nessa crise de ansiedade. E aí a gente Hum, chama do SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. Aí não vive hoje, não vive o agora. pensamento. Ah, então eu Não, tenho. não Eu vive. tenho. Então, Síndrome do então, então, aí você tá vendo? E essas são doenças, É, gente, vira é, patologia. é sério. Nós Verdade. só temos Aí o agora, e o que vai te conectar no aqui e o agora é a respiração. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, que te deixa no estado presente. O eu mundo, aprendi a isso. Aprendi nossas, essa reflexão. então, as nossas crianças estão vivendo ansiedade. As É, nossas crianças. O que que vai ser verdade. desse futuro? Antigamente, para a gente assistir um desenho, isso quando tinha televisão, e a novela, você só ia saber quando fosse o outro dia no mesmo horário. Hoje eles entram Verdade. no Globosplay da vida, tudo paga. Você Assiste assiste no tudo, mesmo dia, tudo, já sabe, tudo. começou, meio, fim, e já tem Eu entediado. assisti tudo uma vez só. É, lá. Então, Né? então, mas você não é Então, ansiosa, não. Nunca mais você diga que você é. Você está. não, eu estou. É. Mas eu tô tentando me respirar. Essa respiração Isso está ajudando bastante. ajuda muito. Para a gente Ajuda não. bastante. Estou tentando me respirar mais. Estou conseguindo manter mais calma. A minha dor de cabeça passou. Eu vivia com enxaqueca, agora deu uma boa melhorada, graças a Deus. Isso é bom para você mesma, Ana, né? Quando a gente fala dessa mudança, às vezes dói mexer, entrar em contato com algumas coisas, dói fazer mudanças, dói ter que mudar o comportamento, mas é para nós mesmas, não é para ninguém, Uhum. porque isso acaba com a gente. Quando a gente Acaba. olha os rostinhos de vocês, às vezes cansado, tá exausta da semana, do dia, mas já vai começar outra. E você não descansou da anterior. Aí vai trazendo na mochila as pedras, vai vindo. Aí tem uma hora que não tem mais como, aí é direto para o hospital mesmo.
Porque aí o corpo para. É, Já que você não para, ele vai parar para você. Por isso ele que nem travou a sempre, coluna. nem sempre adoecer é ruim, porque é a única forma que vai te parar. Uhum, Então, a gente verdade. precisa tomar esse olhar e tomar esse cuidado, né? Infelizmente, nosso tempo, para não passar muito de hoje, eu falo que a gente devia ter um sábado inteiro, um domingo inteiro, a tarde toda, assim, para conversar. Que a hora que a gente vai falando, a gente vai vendo que a gente tem muita coisa para se conectar, né? Mas Ah, sim. o que que eu queria mostrar para vocês, né? Nós queríamos mostrar para vocês nessa semana. Às vezes vocês pensam, principalmente quem está fazendo agora, começando fazendo pela primeira vez, nossa, mas cada atividade boba parece ser boba. E aí, eu vou fazer amanhã. Teve algumas bonitinhas, né? Não vou citar nomes hoje. Falaram, eu vou fazer tudo sábado. Não é esse o intuito. É legal, acontece intercorrências uma vez ou outra, mas o cuidado é para você todos os dias. Olha, aonde falta prioridade, sobra desculpa. Anota aí. Aonde falta prioridade, sobra desculpa. Anote aí. Outra que eu gosto muito de utilizar é quando eu quero, dou um jeito. Quando eu não quero, eu dou desculpa. Não adianta ocupar o outro. Quando eu quero, eu dou um jeito. Quando eu não quero, eu dou desculpa. Então, para de dar desculpa para você mesmo. Você pensa que está dando desculpa para o outro? Você está dando para você mesmo. E essa história de dar desculpa te faz ser um procrastinador e lá na frente, ai, gente, eu sou assim. Não é assim, não. E tudo, lógico, foi com o estudo, tem um propósito. Por isso que nós começamos o respirar no nosso encontro pelo Zoom. Respirar, que é isso que a Ana está exercitando, tá fora de si? Para. Respira, silencia. Senão você vai fazer cagada. E não vai ser pequena. Então, qualquer situação que te deixa fora do eixo, para, silencia e respira. Nem sempre ir para o embate, ou responder, ou fazer, ou reagir, vai ser a melhor solução. Reagir sim, na hora certa, depois que pensou. Por isso que o primeiro dia foi o respirar. Ó, eu tive uma cliente essa semana, que a hora que eu fui trabalhar a respiração com ela passou mal. Ela passou mal, ela teve crise. Ai, eu vou desmaiar, eu vou desmaiar. Eu falei, não, meu amor, você só está respirando. A respiração é tão curta que a hora que pôs o diafragma funcionar, deu tontura. E dá mesmo. Por quê? Porque a gente está respirando no automático. Com o tempo, essa respiração puxa o ar. Entrou, solta pela boca. Puxa, segura o máximo que você puder e solta. Respiração ofegante, curta. Curta, começa a fazer um negocinho e dá lá, ó. E acha, eu acho que eu tô com problema no coração. Não, acho que é pressão alta, acho que é o peso, acho que é isso, acho que é aquilo outro. Hum. E aí, então, o cérebro entende que precisa achar uma doença. Dor de cabeça. Tudo bem, foi para o físico, eu preciso olhar. Mas o físico, o corpo é a última instância, tudo começa no nosso pensamento. A medicina tradicional, ela cuida do sintoma. Tô com dor de cabeça, remédio para dor de cabeça. A medicina germânica cuida da causa. O que que causou a dor de cabeça? Então, vê aí, a Ana trouxe, tive dor de cabeça. Dor de cabeça, conflito biológico da dor de cabeça. Conflito com autoridade ou preocupação. Preocupação e conflito com autoridade. Alguém que você entende que está superior a você, que está dando hora, você não está indo com a cara dele, vai vir dor de cabeça. Então, para vocês verem que isso tem uma sequência. Então, nessa semana parecia ser tudo muito. Então, as pessoas acham, como é facinha a tarefa, eu faço amanhã, eu deixo para fazer. E esse deixo para fazer é o reflexo do que você está fazendo com você. E aí, depois veio o respirar, o meditar, que realmente é isso, é parar, silenciar, olhar para dentro, o que tem dentro de mim. Eu que vou cuidar. Depois foi a força do pensamento, né? Tudo começa no pensamento. As coisas, o mesmo problema que está aqui é da onde vai sair a solução. Então é tudo no pensamento. Tudo está ali, o problema e a solução. Então você tem que usar esse pensamento a seu favor. Então veio a gratidão, agradecer primeiro por tudo que você tem. E aí teve muitas pessoas, muitas de vocês começou a agradecer, não tinha só 10, tinha mais que 10. E começou e disparou e não parava mais de agradecer. E é essa a intenção, olhar para o que você tem hoje. O que teve, tchau, não tem mais, não vai voltar. É agora.
Seja bom ou seja ruim, o que ficou para trás são só memórias. Inclusive o começo da reunião já é memória, não existe mais. E vocês, gente, ó, por que 15 dias? Não era 15 dias, ela que diminuiu 15 dias. Diminuiu. É, 21, 28 dias, alguns traz. Eu fiz com a André Vermont 60 dias. Por quê? Porque a nossa mente, ela precisa de repetições para tornar hábito. Nem você criou o seu eu sou. Todo dia você precisa verbalizar o seu eu sou. Senão você nem vai acreditar que você é. Para que a sua mente, exercício, é reprogramação, nós chamamos isso de programação neurolinguística. É inserir um novo programa. Aí nós que estamos aí na 50, 60, 40 anos aí com um programa, precisa instalar outro. E outro você instala com exercícios, com um olhar diferente. Senão, vai continuar com aquela mentalidade. E depois, quanto mais velho fica, pior é, porque aí é difícil para mudar o programa. Então, o ciclo lunar tem 28 dias, um ciclo menstrual tem 28 dias, a média. O lunar é 28 dias, é ciclo. A gente precisa ter ciclos. Ela estipulou nesse 15, mas quem fez o outro, Foi 21. 21 dias. Então, é daquele dia, não deixe para fazer. Vocês estão pagando nessa mentoria bem menos do que uma sessão que eu cobro por 1 hora. A minha sessão vale mais do que isso. E a gente está aqui para ajudar vocês. É o contribuir, vocês contribuem com a taxinha que vocês pagaram, mas a gente quer contribuir para que seja. E não estamos falando em valor, mas queremos que você dê valor naquilo que você está fazendo. E não é nem metade do valor da sessão individual. É Você, menos de um terço. Vocês precisam valorizar essa atividade, porque senão não vai ter mudança. Uhum. Não vai. Porque precisa. Então, pega a liçãozinha e faça ela do dia. No outro dia ela é outro efeito. Ela precisa reverberar aquela para você chegar na outra. Tudo tem um processo. A Cidinha não está aqui nesse momento da reunião, mas, por exemplo, ela depois me deu, né, o feedback, a atividade das pessoas, as pessoas pelas quais eu sou grata. Ela fez e ela foi mandar, tinha que escolher uma para mandar. Mas ela mandou, acho que para mais, acho que foi 5 ou 6 pessoas, não lembro se ela conseguiu mandar para todas. E ela disse que foi a atividade que mais mexeu com ela, porque o retorno foi muito positivo dessas pessoas, pessoas, inclusive, que ela não falava há anos, né? Sem motivo, porque o mundo vai levando um para cada lado, mas ela teve o retorno dessas pessoas e que foi assim muito gratificante, foi acolhedor, foi transformador para ela. Entende? Então foi nessa atividade que algumas coisas ali mudaram, melhoraram, viraram chaves ali para ela. Por isso que todas elas têm um sentido. E a gente está falando isso porque hoje, então, foi mais tranquilo ainda. Foi ali fazer a sua meditação, tomar um café. Quem não fez o café ainda tem tempo. Tem agora noite uma jantinha, um lanchinho, enfim, né? E que sejam hábitos que não precisa só ser feito hoje. Amanhã você teve vontade de novo, faça novamente. Todos esses que vocês já fizeram. Exercite a gratidão, exercite o respirar. A gente tem que ser grato pelo que a gente tem, hoje, agora, nesse exato momento. Independente de como você esteja. É olhar o lado bom. E por que estamos falando isso? Nós vamos entrar agora na semana um pouco mais profunda. A gente vai falar de criança interior, de perdão. E aí, como que faz se eu não fiz essas atividades tão simplesinhas, né? Não que as outras sejam mais difíceis, mas elas têm que aprofundar mais. E aí o bicho pega. Mas eu tenho certeza que nós vamos dar conta, nós vamos estar juntas, estamos aqui à disposição. Como eu disse, como todas vocês, eu mantive o contato a semana toda. Eu cutuco mesmo, fico cutucando. Por quê? Porque vocês pagaram e vocês têm o propósito de querer se encontrar e de mudar. E a gente só muda se a gente tiver ação. Então vocês também precisam agir, né? A gente sabe aí, rezamos muito, Geisa, por você, né? Das intercorrências dessa semana com o papai. Imagino o que você passou, eu imagino quantas coisas foram atropeladas aí na rotina. Não se desespere por isso, porque isso são coisas que são imprevistos que acontecem. Então, realmente não tem nem como eu te falei no pessoal. Eu nem te cobrei as atividades aqueles dias, você me entregou tudo no certinho, bonitinho, mas eu nem ia te cobrar pelo que aconteceu, né? Que eu imagino que não há cabeça mesmo nesse momento. Mas isso não define a história da Geisa.
né? A Geisa tem que olhar para a Geisa com carinho todos os dias, né? Mostrou várias vezes o atropelamento da rotina. Eu sei o quanto é difícil, Gê, mas você precisa parar para cuidar de você. Porque senão você não vai conseguir cuidar desses aí que precisam de você. Então você precisa se cuidar. Não deixa virar bola de neve de novo. Não deixa. Né? Quantas coisas nós aprendemos lá no item, quantas coisas você vem aprendendo, você vem ressignificando sim, você vem mudando e você evoluindo. E eu sei que você vai conseguir chegar onde você quer, mas você também precisa se priorizar. Né? A prioridade aí tem que partir bastante de você, meu amor. E a gente está aqui para te apoiar. A gente te apoia e seguimos em frente. Vamos encerrar? Você quer que eu coloque a música essa mesmo? Pode ser. Sandra vai conduzir aqui uma meditação com vocês para a gente encerrar. A gente queria muito continuar, mas vai ficar próximo domingo. E durante a semana, se vocês tiverem vontade de falar, por favor, estamos aqui. Se não quiserem falar no grupo, pega meu contato lá, me chama no particular, tá? Às vezes eu não respondo na hora, por conta das correrias do dia, dos clientes do dia, mas eu sempre respondo, tá? Se eu não responder na hora, não se chateia. Eu vou pedir para vocês se colocarem numa posição bem confortável. Agora é o seu momentinho. Se coloca de uma forma confortável. Se puderem, fechem os olhos. Entra nesse aconchego desse final de dia. Se acomode. Como eu disse no começo, hoje está se iniciando uma nova estação, o inverno. Uma estação na qual, muitas vezes, por causa do frio, somos compelidos a nos isolar e até mesmo abandonar vários projetos. O inverno é até mesmo reconhecido como um período de tempo que conduz as pessoas aos desânimos. Nem banho dá vontade. É possível que muitas famílias estejam vivendo esse sentimento de vazio e desânimo. Mas isso não vem só do momento atual. Hoje você sabe que vem do seu inconsciente, da forma como seus ancestrais viveram. Comigo também é assim. Já teve dias de inverno que eu queria era ficar sozinha e às vezes com o sentimento de desistir. Os planos pareciam não funcionar. Mas, como não existe uma estação interna, vai chegar o tempo de florescer, vai chegar o tempo de crescimento e renovação. Então, não fiquem presas somente aos acontecimentos que passaram. Estabeleçam novas metas e vá em direção às novas conquistas. Meninas, não permita que o desânimo faça morada em sua vida. Reflita sobre o caminho que você já percorreu. E se for preciso, reprograme a sua rota. Mas não congele. Não fique parada, nem feche a sua porta. Não feche as suas portas com medo do frio entrar. Agora eu te convido a fazer, ainda com os olhinhos fechados, uma respiração profunda e suave, puxando o ar pelo nariz e soltando pela boca.
Faça 3 respirações no seu tempo, observando o ar que entra e sentindo o ar sair. E ainda de olhinhos fechados, imagine você caminhando por um jardim. Faça esse exercício, imagine você caminhando no jardim. Você está cansada, porque seus ombros carregaram e carregam ainda muitas responsabilidades. Você tem cuidado de tantos, tem enxugado lágrimas, tem dado remédios, preparando refeições, resolvendo problemas, às vezes até acompanhando em consultas que não são nem tuas. Mas não se perca, você precisa estar se imaginando caminhando por um jardim lindo. E agora, imagina vindo até você, até o seu encontro, Jesus. Jesus vem ao seu encontro. Visualize ele, não sei se você vê ele com a túnica branca, na hóstia consagrada, como o Jesus misericordioso, o Sagrado Coração de Jesus, ou até mesmo Jesus da cruz. Ele está vindo ao seu encontro. Ele olha para você com tanto amor e tanta ternura. Ele olha para o seu eu sou. Não para o que você faz, mas para quem você é. Jesus olha para você. Ele se aproxima e ele diz para você: filha, eu vejo o seu cansaço. Filha, eu conheço as suas noites. Eu conheço suas preocupações. E principalmente seus medos. Minha filha, você não nasceu apenas para cuidar dos outros, para trabalhar, para prover. Você é minha filha amada. Então permita-se a cuidar de você. E vai ouvindo Jesus repetindo: você merece cuidado, filha. Você também merece descanso, minha filha. Você merece amor. Inspire profundamente, mulheres, e ao inspirar agora, receba a paz de Deus. Puxa o ar, porque nesse ar vai entrar a paz de Deus pelas suas narinas. E ao expirar, entrega o peso que você não precisa mais carregar sozinho. Puxa o ar pelo nariz, recebendo a paz de Deus. E solta o ar pela boca, soltando o que você não precisa mais carregar. Faça essa respiração. E agora sinta Jesus colocando sobre os seus ombros um manto, uma cobertinha, uma mantinha, do jeito que você quiser ver. E ao colocar esse manto, essa cobertinha nos seus ombros, ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis cansada e sobrecarregada, e eu vos darei descanso. Respira e permaneça alguns instantes nessa presença amorosa de Deus. E eu aqui, eu e a Tatiana, pedimos ao Senhor Jesus
que acolhe cada uma de vocês aqui presente. Senhor, tu conhece as lágrimas escondidas, os medos silenciosos e o cansaço que muitas vezes ninguém vê. Senhor, dai para essas mulheres forças para continuar cuidando de quem ama, mas que elas tenham sabedoria para cuidar de si mesmas. Que elas nunca se esqueçam, Senhor, de que são tuas filhas amadas. Renova, Senhor, renova as suas forças, as forças dessas mulheres, cura as feridas e derrama sobre elas a tua paz. Que elas possam, sim, olhar para tudo que já aconteceu, dar um novo significado, praticar a gratidão e perceber que tudo concorre para o bem daquelas que amam a Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tenha uma linda e abençoada semana. Que Nossa Senhora esteja à frente de cada uma de vocês, acolhendo, dando a mãozinha aí, guiando os nossos passos e pensamentos, nos ensinando a viver o silêncio, a oração e a obediência. E estaremos no pessoal e lá no grupo para o que vocês precisarem para essa nossa segunda semana. Força, meninas! Um beijo no coração de cada uma e gratidão por estarem aqui. Gratidão. Beijos, boa noite, boa semana. Boa semana. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Amém. Essa, a criança dela tá na birra, né? Então, né?